Você já experimentou a dor da perda? Você já perdeu alguma coisa que você amava muito ou alguém que você amava muito? Eu perdi. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. Hoje eu vim contar um testemunho que por muitos anos Deus me pediu para que falasse com você que está me ouvindo agora. Foram longos 6 anos, digo até de desobediência, porque o Senhor falou comigo que eu deveria contar esse testemunho para muitas pessoas. As pessoas que estavam ao meu redor conhecem um pouco dessa história, mas hoje eu vim contar para você que talvez não me conhece. Eu me chamo Patrícia, eu tenho 31 anos e um dia eu conheci alguém chamado Nilson Maia. Ele foi o meu noivo e eu o perdi. O perdi para um câncer, um tumor cerebral. Mas, apesar da perda, o Senhor me ensinou muitas coisas e me fez uma pessoa forte. E eu creio que esse testemunho pode fortificar a sua fé. Então, fica aqui comigo, se inscreve, comenta aqui embaixo se você já perdeu alguém ou se você tem um testemunho também para que outras pessoas possam ouvir. Então, eu conheci o Nilson Maia quando eu tinha 17 anos, num grupo de oração obedecendo a Deus. Eu criei um grupo de oração e para quem não sabe, eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre como criar um grupo de oração. E depois do ensino médio, a gente era amigo, se conheceu, começou a namorar e foram 8 anos. 8 anos, não são 8 dias. Seguindo a palavra de Deus à risca, tentando obedecer a Deus em todos os seus propósitos, mas a gente não conseguia casar. Tinha várias outras coisas que acabavam interferindo. Situação financeira, às vezes era a própria escola, a faculdade, enfim, prioridades. Mas a gente se amava muito. E a gente tinha planos de se relacionar e casar, né? Então foi então que em dezembro de 2017 eu estava de férias da minha residência e eu estava muito feliz. Nossa, muito feliz. Nada podia dar errado, não é verdade? Só que o dia mau, a gente não sabe quando ele vai vir, mas a gente precisa estar preparado. Foi isso que Deus falou comigo. Eu estava passando pela minha antiga igreja, até contente, pulando, saltando, e Deus falou comigo: eu espero que você esteja bem, espero que você também esteja feliz quando o dia mau chegar. E eu não entendi o porquê Deus tinha falado para mim aquilo. Mas, semanas antes, eu tinha tido um sonho. Nesse sonho eu estava andando com o Nilson, num jardim muito bonito, e em um determinado momento do jardim existia um guarda que falava para mim que eu não poderia entrar porque eu não estava preparada, mas ele poderia entrar. Logo depois desse sonho, eu sonhei que eu estava num ônibus e uma pessoa com muita raiva, que praticamente naquele sonho, que eu digo que foi uma visão, representava o próprio Satanás, golpeava a cabeça de Nilson. E eu lembro que naquele momento eu pegava ele, afastava ele dessa pessoa que estava tentando fazer o mal e eu dizia para ele: pronto, agora eu vou cuidar de você. E eu acordei. Semanas depois eu passei, por essa experiência na porta da minha antiga igreja e no dia 7 de dezembro de 2017 eu estava na minha casa após a extração dentária e eu encontrei ele. Ele estava lá em casa me ajudando pela questão do processo dentário e ele convulsionou na minha frente. Naquele dia, eu fiquei desesperada. Eu nunca tinha visto uma pessoa convulsionar na minha frente. Eu já tinha ouvido relatos, eu sou profissional da área de saúde, mas eu nunca tinha visto alguém que eu amava convulsionar na minha frente. Foi então que eu clamei ao Senhor, orei, mas obviamente tive a rapidez de chamar a SAMU. Os médicos, os enfermeiros chegaram, tentaram socorrê-lo e as perguntas foram a mil. O que ele tem, se ele tinha algum problema de saúde, se ele fumava, bebia, e todas as respostas eram não, não, não. Até que ele foi internado no hospital aqui de Salvador e ele foi entubado e eu fui para casa porque já era noite e a gente não sabia qual era o diagnóstico.
Naquele dia eu lembro que eu entrei no meu quarto, fechei a porta e orei. Mas eu não só orava, eu clamava, eu gritava, pedindo a Deus ajuda. E eu quero deixar aqui um salmo, que está lá em Salmo 18, versículo 5, 6. E eu vou trazendo os versículos aqui na tela para que vocês possam acompanhar a leitura, tá bom? Diz assim: a sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro, ó meu Deus. Versículo 9. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se no manto de escuridão em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o brilho ao seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou. Versículo 16. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Eu estou trazendo esse versículo para você porque nesse dia, quando eu terminei de orar, eu abri a Bíblia assim como muitas pessoas acabam fazendo, não que isso seja a maneira correta de fazer, mas eu fiz dessa forma porque eu senti o Deus falar comigo e Deus me deu esse salmo. E eu senti Deus falar comigo que eu deveria recitar esse salmo por completo no leito de UTI. No dia seguinte, eu lembro muito bem disso. Ele acordou e chamava meu nome porque foi a última pessoa que ele tinha visto. E eu clamei, eu recitei esse salmo no leito de UTI. E vocês vão ver imagens agora que eu vou colocar na tela para vocês. Foi exatamente desse dia, porque depois no Instagram foi notícia que choveu muito e foram densas nuvens negras exatamente nesse horário em que eu estava clamando. Eu sabia que ali era uma resposta de Deus à oração que eu tinha feito. Eu sabia que o Senhor estava retirando Nilson dessas águas profundas para ter mais um pouco de tempo conosco. E foi isso que aconteceu. Ele teve alta da UTI, a gente começou a fazer alguns exames e eu me lembro do dia em que eu estava na minha casa me arrumando para poder render a minha ex-sogra, para poder estar lá com ele, e ela ligou para mim. E nesse dia que ela ligou para mim, ela falou: Patrícia, fizeram ressonância e descobriram que ele tem um tumor cerebral. Naquele momento, eu me desesperei, né? Eu fiquei em estado de choque. Eu lembro muito bem de estar com o telefone na mão e cair de joelhos no chão. Falei: tá certo, eu já estou indo para aí. Desliguei o telefone e chorei. Eu chorei muito. Porque quem já recebeu esse diagnóstico sabe que é um diagnóstico terrível, avassalador, devastador. E eu lembro de orar pedindo ao Espírito Santo de Deus que se ele fosse o meu consolador, eu precisava dele naquele momento. Eu precisava ser consolada por ele. Foi então que eu consegui levantar do chão e ir em direção ao hospital. Nessa altura do campeonato, ele já sabia do diagnóstico e a gente continuava crendo no milagre do Senhor, crendo que o Senhor poderia fazer mais do que pedimos ou pensamos, porque Deus ele tem um plano para todas as coisas. Se Ele quiser, Ele faz. E se tivermos planos dele, Ele faz também. Durante todo esse processo da perda que eu vou contar para vocês, a minha maior dificuldade foi perceber que o Senhor não estava fazendo a minha vontade. E é muito difícil. É muito difícil. Porque nós sabemos que Ele é um Deus que cura. Mas e quando Ele decide não curar? E quando Ele decide não fazer aquilo que você quer? Você continua sendo fiel a Ele, mesmo não sendo o seu desejo realizado, e sim o dele? Dias foram se passando e eu me lembro que a gente chegou aí para ser transferido para outro hospital, o hospital onde hoje eu trabalho, mas antigamente eu não trabalhava, eu era só residente lá. E eu lembro que nessa noite em que ele foi transferido,
Eu não ia ficar com ele, mas acabei cedendo, desistindo, dizendo, não, eu vou dormir aqui. E nesse dia ele convulsionou mais uma vez, e mais uma vez aquela cena ficou gravada na minha cabeça. Ele foi direto para a UTI e foram momentos de muita angústia, convulsões que não passavam, mas passou, né? Consigo controlar. Ele ficou internado para ser feita uma biópsia. Depois de muitas tentativas com o plano de saúde, essa biópsia foi feita. No momento da biópsia, ele teve um sangramento. Esse sangramento comprometeu uma parte da fala e dos movimentos. Então agora ele estava com fala confusa e movimentos arrastados. Mas mesmo assim, o que eu quero ressaltar aqui para vocês é que diante de todo esse processo, Nilson nunca blasfemou contra Deus. Muito pelo contrário. Eu via ele cada dia mais firme e mais confiante na palavra de Deus, e lendo a palavra de Deus e orando. Ele evangelizava dentro do quarto para as outras pessoas que estavam ao redor dele, e ele estando naquela situação. Ele foi um exemplo de fé para mim, porque eu começava a me perguntar, e se eu estivesse nessa situação, será que eu estaria tendo a mesma atitude que ele? E aí você se lembra um pouco daquele sonho que eu tive lá atrás? Que eu não estava preparada para entrar? Pois é. Deus estava me forjando naquele momento. Foram cultos, pregações e durante esse período, que do diagnóstico até a sua morte foi em torno de 1 ano e 2 meses. Foram 1 ano e 2 meses onde Deus tratou cada pessoa. Tratou a mim, tratou a ele, tratou a família dele. Nós fizemos orações, houve perdão, restauração naquele lar. E mesmo sendo difícil, uma pergunta me norteou naquele momento. Com o papel da biópsia em mãos, estava lá o diagnóstico, era um tumor inoperável, que não tinha um tratamento definido, e a gente iria iniciar um tratamento medicamentoso que era para o glioblastoma. Não era um tratamento específico, mas era o que existia naquele momento. E eu já trabalhei com oncologia, então eu sabia o que significava tratamento oncológico, significava infertilidade. Por que eu estou falando esse assunto? Porque apesar de hoje saber que ele passou por esse período, mas foi 1 ano e 2 meses, eu já acompanhei pessoas que tinham tumores cerebrais que viveram anos. Então, a perspectiva de casar e de ter filhos e de ter uma vida, pelo menos uma tentativa de ter uma vida normal, ainda existia dentro do meu coração. Mas se ele utilizasse os medicamentos, ele se tornaria infértil. Então, e a maternidade? Era um sonho para mim. E eu me lembro que naquele momento existiam pessoas que estavam ao meu redor e que me perguntavam, e aí, você vai continuar com ele mesmo sabendo disso? Mas em nenhum momento, hipótese nenhuma, passou na minha cabeça abandonar alguém. Isso não se faz com ninguém. Eu me coloquei no lugar dessa pessoa e eu disse que eu ficaria até o fim. E mesmo que a sonho da maternidade fosse algo cancelado na minha vida, eu estaria disposta a estar submetida ao que Deus tinha planejado para mim. Então a maternidade ficou em segundo plano, a gente continuou e foram dias de muita dificuldade, porque ele passou pelo tratamento, muita dor de cabeça, radioterapia, enjoos, vômitos. Eu lembro de a gente acordar de madrugada com ele vomitando em cima da gente, porque era uma dor de cabeça absurda, reações aos medicamentos. Mas vamos lá, vamos continuar a radioterapia, vamos continuar com o medicamento, vamos tentar ver se existe um estadiamento. Mas esse estadiamento não chegou. Eu me lembro do dia que eu entrei no consultório do médico, eu estava sozinha, porque eu fui pegar o resultado do exame, da ressonância, e fui conversar com o médico. E o médico olhou para mim e disse, Patrícia, infelizmente os resultados não são bons. A gente não tem uma boa notícia para te dar. Infelizmente a gente não tem mais o que fazer. E eu me lembro que nesse dia foi um dia muito difícil para mim. Eu lembro que eu saí do consultório do médico e eu fui pro banheiro, eu chorei muito e eu disse, eu não sei como é que eu vou dar essa notícia para ele. Nesse mesmo momento que eu estava no banheiro, ele me ligou.
E aí, quando eu atendi o telefone, porque ele sabia que eu estaria indo lá pegar o resultado do exame, ele perguntou pra mim, e aí? Do jeito dele, porque ele tava com a fala um pouco arrastada, embolada, por causa do que eu acabei de falar da biópsia, mas ele tava entendendo tudo o que estava acontecendo. E eu não conseguia falar. E eu me lembro que ele falou pra mim, tudo bem, eu já entendi. Só venha pra casa. E naquele dia, quando eu cheguei na casa dele, eu me lembro que ele estava na escada me esperando com um sorriso no rosto. E eu não conseguia compreender como é que alguém que recebeu uma notícia tão ruim, mesmo assim, estava firme, sabendo que o Senhor era com ele. E foi difícil passar por tudo isso, mas eu digo a você que todas as pessoas que eu posso estar falando sobre esse testemunho, eu falo, porque o testemunho dele de fé está vivo dentro de mim. E o que eu quero dizer para você é que, mesmo diante de tantas perdas, ele permaneceu de pé. Ele continuava lá, crendo que o Senhor era o Deus dele, mesmo meio diante de tanta dor, de um diagnóstico ruim, de um prognóstico péssimo, ele continuava lá. Os dias se passaram e ele precisou colocar sonda. É muito doloroso ver perdas gradativas. Um dia eu conseguia ver ele colocando um garfo na boca, outro dia ele já não conseguia. Um dia ele conseguia tomar banho sozinho, outro dia eu ou a família dele conseguia dar banho nele. Um dia ele conseguia ir no vaso sanitário, outro dia ele já estava usando fralda. Um dia ele conseguia tomar aquele chocolate, comer alguma coisa, mas no outro dia ele não conseguia. E chegou o dia que ele precisou colocar sonda. Foram múltiplos internamentos, porque ele acabava retirando a sonda. E eu me lembro que em um desses internamentos, eu entrei com ele, ele estava deitado na maca, no pronto atendimento adulto. E eu estava assim do lado dele, orando e tentando me concentrar, porque era difícil, muitas noites sem dormir, trabalhando paralelo a isso. E eu lembro que ele passou a mão na minha cabeça. Grave bem essa cena, porque você vai entender. Ele passou a mão na minha cabeça. Eu olhei para ele e ele falou para mim, vai ficar tudo bem. E eu senti Deus me acalmando, sabe? Dias se passaram e infelizmente foram várias intercorrências, tromboembolismo pulmonar, vários problemas relacionados, seguindo, até que chegou o dia em que ele estava só mexendo os olhos. E eu me lembro de um dia, especificamente, em que eu estava no quarto e ele sentia muita dor de cabeça. Ele já não estava conseguindo falar, estava salivando muito e durante a madrugada eu levantei a cada 5 minutos. Eu estava limpando a saliva dele e tinha uma outra pessoa ao lado dele. E eu a cada 5 minutos levantava e enxugava a saliva dele. Quando chegou pela manhã, eu lembro deste rapaz, ele olhou pra mim e fez assim, eu nunca vi isso. Você passou a madrugada inteira limpando a saliva do seu noivo. E eu fiquei impactado com o cuidado que você tinha a cada vez que ele precisava de você. E eu não tô falando isso aqui para me engrandecer, não. Eu só tô falando isso aqui para mostrar que o cuidado que você tem com o outro, o amor que você tem com as pessoas ao seu redor é percebido por todo mundo. E você se torna testemunha aonde você estiver. Eu não reclamei hora nenhuma. Eu sabia que eu estava ali, que ele precisava de mim. E eu me lembro que nesse dia eu entrei no banheiro, orei ao Senhor e eu senti uma dor, mas tão profunda dentro do meu coração, porque eu sabia que ele iria partir, mas eu não aceitava a partida dele. Eu sabia que o Senhor tinha poder para ressuscitar qualquer pessoa, inclusive tirar aquele tumor. Mas dentro de mim, eu queria que Deus fizesse a minha vontade. E eu lembro de orar a Deus e falar, Senhor,
Por que eu tô sentindo essa dor? Essa dor tá rasgando o meu peito. E eu lembro que Deus falou comigo, um dia você irá entender a dor da perda de outras pessoas passando por essa. Eu enxuguei minhas lágrimas, vesti a minha roupa, saí. E nos dias que se passaram, foram dias muito difíceis. Porque eu me lembro de um dia, inclusive, que eu estava já pronta, esperando o médico na porta do leito dele, praticamente, para fazer várias intervenções, porque eu achava que tinha que fazer isso, que podia fazer aquilo outro. Mas, quando eu levantei, Deus falou para mim, pare. Não fale mais nada com nenhum médico. Não fale, porque não vai adiantar. Ele vai partir, ele é meu. E eu lembro que eu sentei no banco, respirei fundo. Depois eu fui para casa e eu lembro que eu clamei, eu orei ao Senhor e eu cantava aquela música. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu lembro que eu gritava cantando essa música, dando glória a Deus. E naquele mesmo dia, clamando, eu abri lá em Mateus, no versículo do Getsemane, em que Jesus fala para Deus que, se possível for, que passasse aquele cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus. E naquele dia o Senhor falou para mim que a vontade dele era boa, perfeita e agradável, e que Nilce ia partir. Porque o propósito que ele tinha de restauração, de fé, já tinha sido cumprido. Ele tinha dado um pouquinho mais de tempo, mas acabava ali. E eu lembro que foi difícil, mas finalmente eu entendi a vontade de Deus. Naquele dia, uma semana depois, seria a minha formatura. E eu tinha um sonho de levá-lo. Achei que poderia levá-lo até de cadeira de roda, mas ele já estava dependente do oxigênio. E um dia antes da minha formatura, ele partiu. Eu lembro que foi muito doloroso. Eu chorei muito. A minha formatura precisou ser adiada, porque todo mundo conhecia essa história lá onde eu trabalhava, como residente de farmácia. E eu lembro de olhar para o céu e falar com Deus. Por que o Senhor não permitiu que eu casasse com Ele? Por que eu não vivia algumas coisas com Ele? Porque sempre dava tudo errado para a gente conseguir construir esse sonho de ter filhos, inclusive. E Deus falou para mim que se Ele permitisse, com certeza, o sofrimento para mim seria maior. Então, no dia da sua morte, eu me lembro que parecia que ele estava dormindo. Momentos antes eu tinha, inclusive, nesse mesmo dia em que Deus falou comigo, naquele banheiro, orando e clamando a Deus, e Deus me deu o versículo lá de Getsemane, eu só pedi uma coisa a Deus. Eu não queria vê-lo partir, porque aquilo ali me marcaria demais. E justamente eu não o vi partir. De madrugada ele partiu, eu lembro de acordar desesperada, atrás do meu celular, porque eu fiquei dependente de uma ligação, de uma mensagem, e eu descobri que ele tinha partido. A gente foi pro cemitério, sepultou ele. Lembro até hoje das batidas do martelo, sepultando ele, colocando o caixão naquele lugar. O que eu quero passar para vocês, diante de todo esse testemunho, é que, mesmo sendo difícil, a dor da perda, muitas vezes ela é necessária para fazer a gente crescer espiritualmente e entender o verdadeiro valor que a palavra de Deus tem na sua vida. Eu me lembro que o meu antigo pastor, ele falou para mim, em um determinado momento, em uma das convulsões que ele teve e que eu estava desesperada, eu lembro que ele falou para mim assim: agora chegou a hora de você colocar em prática tudo aquilo que um dia você já aprendeu sobre o Evangelho. E eu me lembro também de que no dia seguinte à sua morte, eu estava na igreja.
de manhã cedo, uma campanha que estava acontecendo. E ali eu fui abraçada por muitas pessoas. A minha antiga pastora fez uma fila do fundo da igreja até na frente. E todo mundo recebeu uma ordem de me abraçar. Eu fui curada por cada abraço que eu recebi. Nesse processo de 1 ano e 2 meses, eu lembro que eu perdi em torno de 8 quilos. Eu perdi acho que 5 quilos em um mês, no dia que a gente descobriu. E eu lembro que foi muito difícil todo esse processo. Mas eu me mantive firme e feliz, mesmo no dia mau. Porque eu continuava com um sorriso no rosto. Triste, mas com um sorriso no rosto. Sabendo que o Senhor era o Deus da minha salvação. Tendo experiências profundas e íntimas com Deus. Vendo aquele homem que mesmo sofrendo estava ali. Então eu quero dizer para você que está me assistindo agora. Em que Deus me pediu tanto para falar com você através desse vídeo. Eu não sei quem você é. Não sei o que você está passando. Deus pode te curar, mas também Ele pode não te curar. Mas você precisa aceitar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Você precisa crer que Ele é Deus. E como Deus é seu Pai, Ele sabe o que é melhor para você. Acredite. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Lá em Salmos 3, versículo 5 diz: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E todos os dias eu me lembrava desse versículo, que foi o versículo que o Senhor me deu quando eu me converti. Ele falou que quem me sustentaria em toda a minha caminhada era Ele. E foi isso que eu experimentei. E não obstante, eu quero falar para você, lembra que teve uma situação em que Ele passou a mão na minha cabeça? Pois bem, semanas depois, eu estava num retiro e eu acabei contando um pouco desse testemunho. E eu lembro que ao final disso tinha uma criança que tinha em torno de seus 5, 6 anos. E essa parte que eu acabei de falar, da mão na cabeça, eu não tinha falado. E em um determinado momento, essa criança, quando eu fui abraçá-la, ela passou a mão na minha cabeça. Mas eu senti como se tivesse sendo até ele mesmo que estava passando a mão na minha cabeça. E eu lembro que aquela criança olhou para meus olhos e disse assim, porque quando ela fez isso, eu chorei. Ela olhou para mim e fez: por que você está chorando? Ele fazia isso com você? E aí eu chorei mais ainda, né? E aí eu me lembro que o Senhor falou comigo: eu cuido de ti. Eu estou contigo todos os dias. Eu estou ouvindo o seu clamor, eu estou vendo a sua história. Hoje eu sou casada, eu tenho uma filha e eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas eu quero dizer a você que Deus restaurou sonhos em mim, curou feridas em mim. E Ele é Deus. Muito obrigada por você ter ouvido este testemunho até aqui. Se faz sentido para você, se te impactou de alguma maneira, eu te peço, se inscreva nesse canal, escreve aqui nos comentários, porque eu quero te conhecer e eu quero falar com você também, tá bom? Um grande beijo, Deus te abençoe.